essas pessoas vão perder emprego. Hoje não precisa mais de agência. O ChatGPT é mais criativo. O cloud executa. Executar mais por dentro de todos os assuntos seria o Gemini. A inteligência artificial hoje é funcionário já, né? Você já utiliza como funcionário. É fazer uma arte bonita, divulgar na internet, vai cair o cliente, ele vai vender, vai fazer dinheiro e pagar a gente. Isso aí já caiu por terra. Photoshop, CorelDRAW, ninguém ouve mais falar em CorelDRAW. Ele tá dependendo que você dê resultado pra ele esse mês, pra te pagar o mês que vem. Fuja de método. Fuja disso, porque não existe método. Você que tá com medo de perder o emprego. Qual vai ser a profissão do futuro? Isso aqui não é achismo, isso aqui é o que a gente já faz na empresa. Olá, meu nome é Alan Matos, eu sou sócio proprietário da Interup, sou publicitário formado há mais de 10 anos e trabalho na profissão há praticamente 15 anos. Oi, meu nome é Thiago Matos, sou sócio proprietário da Interup, sou engenheiro mecânico formado, mas apaixonado por marketing. Trabalho desde jovem com o ramo gráfico e fui evoluindo e trabalhando. Hoje nós somos sócios aqui da Interup, que me aperfeiçoei com tecnologia e acompanham desde o início também a inteligência artificial. Aqui na Interup a gente tem uma filosofia em que a gente diz que nada que é tecnológico, nada que é novo, a gente deixa de aproveitar, a gente aproveita tudo. A inteligência artificial a gente utilizou desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia a gente fez um teste, fez uma conversa lá, tudo que a gente perguntava ela respondia e deixava todo mundo na empresa de boca aberta. Desde então, se aperfeiçoando com a ferramenta, a gente percebeu que muita coisa mudou, muita coisa vem se aperfeiçoando junto com a tecnologia e muita coisa vem morrendo também. Então, se você é do ramo do marketing ou se você é empresário, quer se inteirar de assuntos relacionado a isso, se a sua profissão vai sumir, qual vai ser a profissão do futuro, é uma novidade e a gente vem se aperfeiçoando a cada dia para entender cada vez mais qual que é o caminho que o marketing está seguindo. Bom, pegando esse gancho aí, eu acho importante a gente falar sobre profissões que vão morrer. A gente trabalha com marketing já, com essa parte de tecnologia há muito tempo e a gente viu quantas vezes isso acontecer, com o lançamento de softwares, com o lançamento de tecnologias, e a gente vê que o ser humano sempre é necessário por trás de cada uma delas. Até antes de eu começar a trabalhar com gráfica, o pessoal de tipografia que trabalhava realmente fazendo na mão as chapas, né? Não tinha computador. E depois surgiu a tecnologia, aí veio o Corel, o Photoshop. Nós tivemos o Canva também, que todo mundo achou que as empresas iam morrer depois do Canva. E agora a inteligência artificial. Então, o profissional ele é sempre necessário. E as pessoas precisam realmente entender o que elas precisam fazer. Se inteirar, qual que é o papel dela. Eu acredito que nenhum ser humano vai ser realmente substituído por inteligência artificial. Só quem realmente não foi inteligente o bastante para usar ela. Tem algumas no mercado que até assustam, né? Que é o caso do Flame. Ela acabou de ser lançada de novo. Muito provavelmente com algumas restrições, né? Porque ela foi... Para quem não sabe, pessoal, essa ferramenta ela foi lançada e rapidamente o governo dos Estados Unidos baniu, né? Ele baniu ela porque ela era... o pessoal falava, né? Era desonesto, né? Eles queriam que ela funcionasse somente em solo americano. O governo americano falou que era muito perigoso deixar ela pro mundo todo. Eles queriam só os americanos usando. Só que não tem como, né? Você pode trocar VPS do computador, seu computador parecer que tá nos Estados Unidos. O governo americano achou melhor tirá-la do ar. Com certeza ela voltou agora com umas restrições. Então hoje a gente vem falando de ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, inclusive, que é a ferramenta que está mais sendo falada. O Thiago é especialista, no meu ponto de vista, ele é especialista em IA porque ele consegue testar a ferramenta desde o início e já testou também a ferramenta nova do Cloud. Eu tive uma experiência muito boa com ela. Eu usava ela para fazer alguns roteiros, algumas coisas assim, e os roteiros que eu fiz usando ela na primeira versão, eles explodiram em retenção. Ela era realmente muito boa. Aí eles seguraram a ferramenta, agora eu não sei como é que ela tá, essa segunda versão dela, mas já está ativa aqui de novo, vou começar a testar de novo. A primeira versão dela era bem diferente. A ferramenta que você utilizava antes era o ChatGPT, para fazer roteiro. Usava o Cloud já, só que eu usava ele no Ops, que era o mais recente que tinha até agora. O Ops 4.8 era o mais top. E o máximo que eu consegui de retenção, assim, criando um roteiro por aqui, foi de 35%. E usando a Fable, que acredito que seja assim que fala, usando ela, na primeira versão dela que foi bloqueada, eu consegui em 3 vídeos consecutivos 50% de retenção. E então, no seu ponto de vista, a inteligência artificial hoje ela já funciona como funcionário já, né? Você já utiliza como funcionário. Eu não diria um funcionário. Eu acredito que ela é uma extensão, um braço muito, muito forte da empresa. Só que eu acho que falta o toque humano por trás. Para uma pessoa que tinha só ela e mais um funcionário, eu acredito que esse funcionário que fazia pesquisa, que organizava algumas coisas, eu acredito que esse funcionário já não é mais, ele não é necessário. Hoje, se você pegar o Cloud Code aqui, por exemplo, instalado no computador, ele organiza a sua pasta de downloads. Não sei se você sabia disso. Você coloca ele para organizar, remotamente. Ele organiza para você, né? Você faz.
Mas Assim, você vê na tela ele fazendo isso ou não? não necessariamente. Ele faz nos bastidores, na hora que você abre a pasta tá feito. Ele não fica mexendo no computador. Então, só pra gente fazer um catado aqui, eu tô me aprofundando porque eu tô com curiosidade mesmo a respeito disso. Eu trabalho na área de marketing há bastante tempo e eu falo de ferramenta. Por exemplo, Photoshop. Muita gente que trabalha com marketing fala, vamos fazer um Photoshop na foto, né? Enfim, isso aí já caiu por terra. Photoshop, CorelDRAW, ninguém ouve mais falar em CorelDRAW, né? Só gráfica. Então, Illustrator, ferramentas que a gente utilizava, a gente já não está utilizando mais. Hoje, na agência, a gente utiliza muito o Canva, por incrível que pareça, o Canva, que saiu como uma ferramenta amadora, hoje é uma ferramenta completa, que os funcionários tendo desenvoltura, eles trabalham remotamente, você consegue abrir um arquivo, trabalhar aqui, trabalhar em outro lugar simultaneamente, e também não consome armazenamento do computador. Isso é ótimo. Então, beleza, falando disso, que é o meu ponto de vista, quando eu vejo uma empresa de marketing, o que você utiliza, então, na tecnologia, falando de ferramenta de IA? O que você utiliza no ChatGPT, o Gemini, o Claude? O Claude hoje eu estou usando a versão dele Plano Max, e esse Plano Max ele já dá muito uso de análise. Então, assim, para você Qual é o valor do Plano Max? R$550 hoje. 550? Ele tem tem um mais caro ainda que esse. Mas ele já supre muito bem. Então, assim, o que eu uso hoje na parte de tecnologia, se eu estou desenvolvendo alguma coisa online, alguma aplicação online, eu preciso criar um plugin ou uma aplicação para fazer o que antes demoraria uma semana para você desenvolver com código, testar e fazer funcionar. Ele realmente tem um programador aqui, qualquer uma delas aqui, principalmente essas mais tops aqui, elas criam até o arquivo para você, só para você implementar no site. Você não precisa nem codificar lá dentro. Você baixa o plugin, vai lá e instala dentro dele lá, por exemplo, no WordPress. Você vai lá, coloca o plugin do WordPress lá dentro, que o próprio chat desenvolveu, o chat ou o Cloud desenvolveu, e você consegue testar na hora, né? Se deu algum erro, você printa a tela, fala o erro, ele vai lá e corrige para você. Então eu uso isso muito na parte de tecnologia hoje. O Cloud hoje eu estou usando mais para a parte de roteirização, porque vou falar o que eu entendo de cada uma das plataformas, que eu uso o Cloud, o Gemini e uso o ChatGPT. Eu acho o ChatGPT muito mais criativo. Então quando eu preciso de alguma coisa mais criativa, alguma ideia, alguma análise criativa, eu uso ele, também pago a versão Pro dele. Quando eu preciso desenvolver alguma coisa que é mais analítica, que eu preciso de um pouco mais de tempo pensado e tudo mais, eu já cheguei a fazer projeto aqui que em uma conversa, em um comando aqui que eu precisei de alguma coisa, o Cloud ficou trabalhando por 37 minutos. Ele ficou 37 minutos pesquisando, testando, analisando. Se você quiser, você cria personas aqui. Cada persona vai fazer um papel, um mais analítico, outro que é mais criativo, outro que atua mais como um analista comportamental, e eles vão trabalhar entre eles ali dentro e fazer uma análise completa e te entregar, o que você precisaria de uma equipe, talvez uma semana para fazer. Ele faz em 37 minutos, mas ela é melhor para isso. E eu uso mais o Gemini como ele tem um universo Google dentro dele. Então, se eu preciso que ele acesse alguma coisa, que ele veja algum vídeo, que ele entenda algum roteiro, que ele pense... Ele atende de assuntos recentes também, né? Isso, porque ele pesquisa dentro da base de conhecimento do Google. Então, se eu preciso que ele se intere mais, porque o Gemini ele é mais inteligente para isso. Então, o ChatGPT é mais criativo. Acredito que as melhores ideias vêm de lá. O melhor que executa isso vai ser o Cloud Code. E o que entende mais e que está mais por dentro de todos os assuntos seria o Gemini. É dessa forma que a gente trabalha hoje. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar uma agência. Sim. A gente consegue visualizar, então, que o Cloud, ele executa, então ele é ilha de edição. O ChatGPT, ele é criativo, então roteiriza, diretor de criação, diretor de arte. Cria muito bem também. Cria muito bem. E o Gemini, o assunto do momento, ele é o comercial, vamos falar. Seria. A pessoa que está por dentro ali, vamos falar, que está fazendo o melhor network. Ele seria o membro da equipe que faz network. Então, pessoal, o que a gente está falando hoje sobre marketing, essas pessoas vão perder emprego. Eu não vejo assim. Eu vejo que essas pessoas, elas precisam entender disso que a gente está falando aqui agora. Porque essas ferramentas, elas estão executando a parte braçal que demoraria muito tempo, né? Na verdade, é um trator que veio e derrubou tudo, né? Agilizou o processo da gente. O que eu penso e venho refletindo muito sobre isso é que eu não vejo emprego sendo tomado das pessoas pela IA. Eu vejo gente que fazia um trabalho muito amador perdendo emprego para IA. Vamos tentar contextualizar melhor isso aqui. Eu acredito sinceramente que a profissão do futuro vai ser gestores de IA. Então assim, vai precisar disso praticamente em todos os ramos, só daqueles ramos braçal que ainda não consigo enxergar. Talvez pode ser que precise, mas eu vejo que gestores de IA vai precisar. Então, o programador vai ficar sem emprego porque o Cloud Code consegue fazer uma programação de um mês em um dia? Eu acredito que não. Se ele for um programador criativo, um programador que consegue analisar a IA, consegue fazer as perguntas certas, consegue ajustar a IA
IA não faz sozinha por si só, então ela precisa de alguém fazendo a gestão. E eu acredito que essa é a profissão do futuro, um programador, ou um gestor criativo, um gestor de roteiro, um gestor de copywriter, que consegue sentar na frente do computador e conversar com a IA e extrair o melhor dela. Isso aqui que a gente está falando, isso aqui não é achismo, isso aqui é o que a gente já faz na empresa, tá? A gente tem membros na equipe trabalhando com IA o tempo todo, né? Utilizando a IA. Eu trabalho mais na parte criativa com pessoas internamente. E o que eu utilizo e falo com o pessoal? Vai criar uma arte inteiramente na IA? Não. Eu acho que esse não é o caminho. E é por isso que você está vendo tanta arte de IA na internet, porque na verdade essas artes de IA estão sendo feitas por pessoas amadoras. Tá ruim, tá mal feito, tá mal executado. São artes ligeiramente burras. A gente fala assim, né? A gente teve algumas que a gente viu, eu vou até mostrar no vídeo, só que tampando, né, claro, não expondo, mas que são artes ruins, mal executadas, que não geram interesse nenhum. Se você pedir hoje para o ChatGPT criar uma arte para você, ele vai fazer uma arte muito bonita. Sinceramente, é bonita mesmo. Ela vai ter a mesma cara de todo mundo, parece que ele tem um estilo de criar ali. Também as coisas vão estar bagunçadas. Ela não tem originalidade, né? Não tem originalidade. A copy dela também. Eu vi um vídeo recentemente falando que a IA é estúpida e que a gente não perderia emprego para ela. E isso me fez refletir muito, estudar muito. E realmente, se você fizer uma pergunta para IA agora aqui e tentar usar ela do jeito que vai vir a primeira resposta, provavelmente vai ficar muito ruim. Vai te entregar um resultado mediano e ela vai se refinando conforme você conversa. Em alguns momentos, se você não tiver experiência, e aí que eu falo, que você não vai perder seu emprego, se você souber utilizar IA. Se você conhece de arte, se você sabe o que é uma arte bonita, se você entende de posicionamento de elementos ali para deixar a arte bem elaborada, e você pede uma arte para IA, você vai ver que a arte dela ficou mal feita. E você que vai ajustar. Então não é qualquer um que vai chegar aqui que vai pegar o emprego de vocês. Se você trabalha com criativos, você vai ser um ótimo gestor de IA, porque você já tem conhecimento de criativo. Não é alguém que não conhece nada e vai chegar na IA e vai pegar ela e vai começar a trabalhar aqui e vai fazer artes bonitas. Não, porque precisa de um profissional por trás, eu acredito nisso. O meu ponto de vista, o que a gente faz internamente é, por exemplo, uma foto que ela tá ruim, de iluminação, que ela tá com uma posição falha, ou uma foto que ela foi descartada, fez um ensaio e essa foto foi descartada, ela pode ser corrigida com IA, né? A gente corrige essa foto. Então a gente faz o uso da ferramenta, mas a gente faz o refinamento através do software de edição. Entra num assunto que a gente precisa falar, né? Porque como a gente está vivendo nesse universo, muita gente pensa assim, hoje não precisa mais de agência. E eu discordo, porque quem busca a IA para fazer um trabalho sem buscar uma agência, muitas vezes vai perder tempo e dinheiro na IA. Uma tendência que a gente já está vendo e já está atuando também na empresa, a gente comenta que a gente identificou um nome, a gente fala que é Hub Criativo. Um mentor que já tem uma equipe interna, porém ele não tem esse feeling criativo para essa equipe interna. Essa equipe interna ela está acompanhando em evento, viajando pelo mundo, está atendendo pessoas, está fazendo organização do evento, está fazendo manual, apresentação. A gente entra suprindo toda a necessidade de criação, sem que a pessoa responsável pelo negócio, ela precise ficar fazendo, né? Essa questão do hub criativo que a gente está falando, que a gente está vendo como tendência, pode ser um hub para qualquer outro nicho. Poderia ser um hub de tecnologia, hub de copywriter. Por exemplo, o cliente hoje ele vem e contrata a gente, tá? Ele é um expert lá, a equipe dele, ele tem uma equipe de marketing já, e essa equipe está preocupada em quê? Em ter ideias, em fazer fotos, vídeos, em gravar os conteúdos. Nossa empresa faz os criativos, entendendo esse cliente, entendendo como ele se posiciona, como que tem que ser a identidade visual dele, o que ele precisa comunicar, e ele contrata a nossa empresa e a gente presta esse serviço. Execução do projeto, gestão do projeto, organização das pastas, dos criativos, dos estáticos, melhoria das imagens, das fotos. Então a gente faz um trabalho braçal que demanda tempo, que a equipe não tem e que o expert também não tem. E a gente faz isso remotamente, o que é muito interessante. Eu falo que isso está entre as tendências de profissão do futuro. Você que está com medo de perder o emprego, depende muito do que você está fazendo, é o que a gente está conversando aqui. Qual é o problema que você está resolvendo? Nós estamos resolvendo um problema que é tempo. Tempo é algo que você não consegue comprar. Todo mundo tem as mesmas horas do dia, então você vender um serviço que economize tempo do seu cliente, com certeza vai ter muito valor, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu tô até com um post de uma cliente nossa aqui, que ela diz o seguinte: atrai cliente com problema de pobre, vou pegar na sua mão. Atrai cliente com problema de rico, você vai ter um método validado para seguir. Atrai cliente com problema de pobre, acesso vitalício. Atrai cliente com problema de rico, você vai implementar em 6 meses. Atrai cliente com problema de pobre, se você está cansado, frustrado, desanimado e não aguenta mais. Atrai cliente com problema de rico, se o seu objetivo é atrai cliente com problema de pobre, crescer a audiência com conteúdo gratuito. Atrai cliente com problema de rico,
cresce a audiência, vendendo e abre carteira. Isso aí me faz refletir muito sobre um conteúdo que eu vi recentemente do Bruno Fajão. Ele falava que a gente tinha que tentar se aprimorar e se capacitar para atender um cliente nota 9. E eu vou te explicar já o que é isso, o que ele dizia lá, e que eu concordo plenamente. Depende de qual tipo de cliente que você vai atender. Então, se você quer atender um cliente que realmente vai ter resultado, um cliente que realmente vai se dedicar, que vai fazer a parte dele, que não vai jogar toda a responsabilidade na sua mão, você tem que buscar aquele cliente nota 9, que aí a gente volta para a época de escola e fala, quem que é o cliente nota 9? É aquele que já faz o que tem que ser feito. Ele se dedica. Sim, ele só precisa da sua ajuda para conseguir tirar 10, entendeu? Então, assim, você vai ajudar ele a fazer aquilo que ele não tá conseguindo fazer, mas ele já é um ótimo cliente, ele já é um ótimo comunicador, ele já faz o que precisa ser feito. Ele não negligencia o que precisa ser feito, entendeu? E ele tem uma engrenagem rodando, né? Ele tem uma engrenagem rodando. Agora, se você vai atrás daquele cliente que ele depende de você para pagar você, ele tá dependendo que você dê resultado para ele esse mês para te pagar o mês que vem, esse é um cliente que já não tá fazendo a parte dele, ele já não tá fazendo o básico bem feito, ele não tá fazendo, ele tá negligenciando algumas coisas. Eu acho importante falar isso, porque muita gente entra no marketing digital e se frustra, e é com razão, porque você pega um cliente, o cliente vai falar mal do seu trabalho, vai falar que você não sabia atender direito, ou que você não deu resultado para ele, e às vezes você fez um ótimo trabalho. É o cliente que não sabe o papel dele. Eu falo que hoje em dia é muito importante, o marketing digital, a inteligência artificial, todo mundo acha que consegue fazer tudo, todo mundo acha que sabe tudo, né? E às vezes ficam até jogando as coisas que você falou ali na IA para ver o que a IA fala sobre o seu trabalho. E isso é ruim, porque esse tipo de cliente, ele não tem ideia do que ele está fazendo. Eu acho que a quebra de padrão hoje é muito importante. Então, se você fica só levando em consideração o que a IA escreve, levando em consideração só o que as pessoas estão fazendo na internet, você não tentar quebrar o padrão, você nunca vai se diferenciar, nunca vai crescer. E aí que entra você se capacitar para você poder atender um cliente nota 9. Realmente saber o que você está fazendo, saber utilizar as ferramentas da forma correta, entender de mercado, entender o negócio do cliente. Se você não entende, tentar entender para que você realmente possa oferecer para ele o que ele realmente precisa e que vai fazer ele sair de um cliente, sei lá, nota 8, nota 9 para 10 através do seu trabalho, que é entregar realmente aquilo que falta para ele. A gente tem a sensação de que o cliente ele quer uma salvação para sair do buraco, né? Sim. Ele está quebrado e ele quer uma salvação. Ele busca uma agência de marketing, ele busca um profissional de marketing que tire ele do buraco para fazer ele faturar muito dinheiro, para ele sair da dívida, para ele conseguir recuperar um negócio que já está falindo. É um combo de coisas, né? Eu acho que eles não entendem isso. Eles falam em marketing, eles acham que marketing é fazer uma arte bonita, divulgar na internet, vai cair o cliente, ele vai vender, vai fazer dinheiro e pagar a gente. Ele acha que é isso. Quando na verdade existe posicionamento de marca, existe comunicação, existe coisas que trazem dinheiro a curto prazo, existe coisas que trazem dinheiro a longo prazo, tem coisas que vai fazer sua marca ser reconhecida, isso geralmente demora mais tempo. Né? Então depende muito do momento que o cliente está. Não estou dizendo que o cliente é ruim porque ele está passando por um momento financeiro difícil, não. Mas fazer o básico bem feito é ele estar pelo menos inserido, né? Entender o que está acontecendo no mundo hoje. Já aconteceu com um cliente nosso que chegaram na gente e falou assim, ó, eu tô cansado de loja física, eu tô cansado de ficar atendendo balcão, de ficar atendendo telefone, eu quero montar um e-commerce, e porque eu quero trabalhar menos. Então eu quero montar um e-commerce, quero divulgar ele vai ficar lá vendendo, eu só quero fazer os pacotinhos e enviar. E não é bem assim. A gente já acompanhou. As lojas hoje, olha os marketplaces, precisam de atendimento constante, propaganda constante, troca, mexer no anúncio, a logística é difícil, imprimir etiqueta, preparar o pacote, fazer o atendimento ao cliente, tem a devolução, tem as reclamações. É uma segunda empresa. Quando a pessoa monta um e-commerce, ela está abrindo uma segunda empresa e ela não entende isso. É uma outra operação que deveria ter funcionários para aquilo. Mas e aí, o marketing vai me tirar do zero? Ou da pobreza e vai me enriquecer? Depende. Tem cliente que tem potencial enorme. A gente já viu o cliente entrar na empresa em que ele era uma loja pequena e com o tempo ele foi crescendo. Mas por quê? Porque ele tinha um atendimento bom, muito bom, conseguia fechar a venda diante de um lead e colocava a equipe para trabalhar, com uma promessa muito boa de entrega de produto. Então ele precisava só de exposição. A gente colocou a exposição através de tráfego pago, através de um branding, através de uma campanha bem feita, e ele conseguiu vender e expandir muito bem. Mas porque ele tinha uma pedra preciosa e precisava ser lapidada. Isso é importante falar. Eu até falo, se você é um prestador de serviço, não seja aquele prestador de serviço que é ansioso, ou que está desesperado por grana. Porque isso aí a longo prazo vai te prejudicar. Você precisa sim, hoje a gente está fazendo isso, hoje a gente já faz isso, eu acredito que você também deveria fazer, que é analisar se o cliente está apto a ser um cliente seu.
Eu acredito que você não deve pegar qualquer cliente, porque ele pode tomar muito tempo que você poderia estar dedicando para outros clientes com mais potencial, que vai entender mais, às vezes só pelo dinheiro. Então eu acho isso o pior cenário possível. Eu acho que sim, você deve fazer uma entrevista com seu cliente, mesmo jeito que ele vai fazer uma reunião de atendimento para entender seu trabalho, para passar confiança, para você poder passar confiança para ele, você tem que aproveitar essa reunião também para fazer uma análise desse cliente e saber se ele está apto a ser seu cliente, se ele está apto a ser cliente da sua empresa, para você não ter problemas no futuro. Para não ter que demitir o cliente. A gente já demitiu alguns clientes. Hoje a gente seleciona melhor nossos clientes. Bom, se você está em dúvida se você deve contratar uma empresa de marketing ou deve ter um departamento de marketing dentro da sua empresa, eu acredito que você deveria procurar empresas que estão oferecendo um trabalho como o nosso, que vai te oferecer uma equipe capacitada para estar desenvolvendo aquele papel como um braço da sua empresa. Então, não é totalmente fora da sua empresa. Essa é a diferença, tá? Contratar uma agência e contratar um hub de criação, um hub de tráfego, é que nós vamos ser um braço da sua empresa. Um hub de tráfego pago, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai estar em contato diretamente com o seu comercial. Só para a gente dar um contraste aqui, pessoal, o que o Thiago está falando de um movimento antagônico do que já acontecia antes, fuja de método. Aqueles métodos que eram lançados há 4, 5 anos atrás, que foi a promessa, na pandemia muita gente tentou se enriquecer com isso, fuja disso, porque não existe método. Cada empresa tem o seu meio de abordar o marketing. Né? Você não vai simplesmente seguir uma cartilha que ela funciona para uma empresa de confecção e uma empresa de um comércio varejista ou um atacado, porque muitas agências elas ficaram queimadas no mercado e elas queimaram o nome justamente por vender um método que prometia te enriquecer, prometia te deixar milionário, prometia fazer você vender da noite para o dia. E isso não acontece. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar aqui. Esse é só um assunto que a gente quis falar. A partir de agora a gente vai começar a gravar mais vídeos para falar para vocês qual que é a nossa rotina, qual que é a nossa percepção, como que a gente está vendo o mercado desse trator que é a IA na vida da gente. Então, com base nisso, deixa um comentário aqui, deixa seu questionamento. Se você é profissional da área, você é bem-vindo aqui. Se você é um possível cliente, a gente faz uma avaliação gratuita para você. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, vamos alimentar a comunidade e vamos discutir assuntos que são relevantes, que são interessantes para nosso crescimento enquanto empresa e nosso crescimento na área. Obrigado e até o próximo vídeo.